Olá pessoal, estamos de volta aqui. Vamos gravar mais uma aula demonstrativa, sendo que a nossa explanação agora será como criar uma conta no Google Gmail, tá? Então vamos abrir aqui o nosso navegador. Eu estou com uma aba privada, né? Uma aba restrita. E eu vou digitar o endereço google.com.br, né? Se eu digitar o google.com, o fato dele ter uma geolocalização e identificar que eu estou no Brasil, ele já vai ajustar ali para adicionar o .br no final. Bom, então considerando que eu não estou logado, eu venho aqui em fazer login, é assim que a gente... Existe uma outra opção, né? Então se eu simplesmente digitar aqui Google e mandar pesquisar, ele vai abrir aqui esse Google, é a mesma conta, né? Mas tem uma opção que ele mostra aqui a tela para criar conta, é uma outra tela, mas ambas vêm para o mesmo lugar. Então ao invés de fazer login, tá? Ele está até com essa aparência mais recente aqui. Ao invés de fazer login, eu venho para essa opção aqui, para esse link aqui, ó, criar conta. E eu tenho que definir, criar conta para uso pessoal, para uma criança, trabalho ou empresa. Vou colocar para uso pessoal, tá? Recomendo que vocês criem uma conta, para quem não fez ainda, né? Só para a gente experimentar alguns recursos, até mesmo se quiser utilizar nas nossas funções de aprendizado em sala de aula, essa conta pode ser interessante. Então, vou colocar aqui essa conta. Vamos lá, professor Preto. O nome, né? Opa, professor Preto Rick. Vamos ver o que ele vai sugerir de e-mail aqui. Ele dá uma sugestão de e-mail, né? Dia de nascimento. Vou botar fictício aqui. Eu preciso colocar com pelo menos 18 anos de idade para poder liberar algumas coisas. Gênero, ele traz as opções. Vou colocar homem aqui. E vou avançar. Então ele tem aqui algumas opções, né? Professor Preto Rick, ele aceitou isso aqui, legal. Professor Preto Rick, alguns, ou eu posso customizar. Então se eu não quisesse usar esses aqui, ó, eu poderia customizar. Lembrando que eu não preciso colocar o Gmail, o @gmail.com, porque ele já preenche aqui. Então basta sugerir alguma coisa ou utilizar aquele que ele ofertou aqui como sugestão. Vamos lá, vamos avançar aqui. Ele vai pedir para eu criar uma senha. Então, vou criar uma senha aqui, temporária. Não vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai recusar, obviamente, né? Mas a gente cria uma interessante. Lembre-se de anotar no lugar seguro essa senha. As senhas não são iguais. Deixa eu refazer aqui. Embaixo. Vou ver se agora vai. Endereço de e-mail para recuperação. Então você pode colocar um e-mail que você queira, caso você esqueça a senha, né? Recuperar ou pular, tá? Eu vou pular essa etapa aqui. Ele já definiu aqui como Preto Henrique. Ele pede que eu leia os termos, né? É interessante que vocês leiam os termos todos antes de aceitar. Vou concordar com os termos do Google. Aqui é imprescindível, o outro é. Eu vejo que quando eu não marco aqui, ele mesmo assim ele cria a conta. Dá para criar a conta, mas eu vou marcar aqui, né? Concordo com o processamento dos meus dados pessoais conforme descrito acima e explicado na política de privacidade. Bom, eu não concordo não. Tem várias coisas que eu não concordo aqui com o Google, mas a gente não tem muita alternativa aqui. Vou avançar para criar a conta. Ele já criou a minha conta de e-mail. Em alguns casos, a gente fez esse exercício em sala. Ele pedia um número telefônico para associar essa conta. Ele não pediu aqui para mim, tá? Mas se tivesse pedido, eu teria que inserir meu número para poder mandar um código para o meu telefone para confirmar se eu de fato sou uma pessoa, né?
Talvez porque a configuração da rede de internet lá na escola fosse uma e aqui onde eu estou é outra, então ele entende que eu estou num ambiente seguro e não me pede isso. Talvez não, talvez seja só ele evitou de colocar porque fez uma verificação qualquer antes. Você não acessa sua conta Google há 6 meses, então ele identificou aqui que eu não acesso a sua conta, mas eu não tenho esse e-mail aqui. Criei agora. E aqui a gente vai ver o seguinte, ele já traz aqui o ícone, tá? E ao clicar nesse ícone, eu já vou para algumas áreas aqui é, de informação da minha conta, tá? Então já posso fazer gerenciamento da conta aqui. O que seria esse gerenciamento da conta? Vou clicar para vocês verem aqui. Ele vai abrir uma série de informações acerca da minha conta. Então, eu vou lá, informações pessoais. Então, aqui eu posso editar o meu nome, posso colocar o ícone diferente. Se eu quiser mudar a senha, é nessa área aqui, ó, que eu vou alterar em segurança. Em segurança ele tem senha. A última alteração de senha que foi hoje. Telefone para recuperação da informação. E-mail, como eu não preenchi, fica pendente aqui, ele coloca o ícone. Então, se eu quisesse alterar a senha do meu Google, eu teria que vir em configurações, clico aqui na continha, depois eu vou gerenciar a sua conta do Google, não é configurações do e-mail, mas é gerenciar a conta do Google, depois na opção segurança, e aqui ele vai trazer a senha. Dependendo de como você configurar a senha, se você colocou 2 fatores, se você colocou uma chave de segurança, se você colocou para recuperar através do telefone, ele vai passar por algumas outras etapas para validar que você de fato é um usuário e não é alguém tentando descobrir a senha e acessar a senha indevidamente. Mas no meu caso é simples, porque eu configurei a conta simples aqui. Então ele mostra aqui e aqui eu posso alterar essa conta. Vou voltar para o início aqui. Ou eu clico aqui em início, tá? Ele vem para o início dessa área aqui de configuração da conta. Ou eu venho aqui nesses 9 pontinhos aqui, ó, Google Apps, e clico em Gmail, que é para lá que a gente vai agora. Então ele abriu uma nova aba. Ele não fechou essa daqui, abriu uma nova aba. E agora a gente vai fazer algumas. A gente vai fazer, vai ter algumas experiências de navegação aqui. Então, começando, veja que minha tela está toda clara. Por quê? Porque é o padrão do Google. E ele tem os textos em inglês aqui. Tudo isso é porque é padrão quando você cria a conta do Google, mesmo você estando no Brasil. A gente precisa mudar isso. Bom, eu vou mudar a tela clara porque eu tenho interesse que a tela fique escura para diminuir a luminosidade sobre o meu rosto, diminuir também o cansaço das minhas vistas. Então, para isso, eu venho nesse ícone aqui que é Settings. Quando a gente alterar o idioma, ele vai estar em Configurações. Eu clico nele e aqui ele já tem uma opção ó, do tema. O tema, né, ele traz esse aqui. Tem aqui o Chat Meet, densidade das informações e tema. Aqui eu vou clicar em View All ou visualizar tudo. Quando eu clicar aqui, ele traz algumas opções de foto para poder compor o fundo da tela do meu navegador. Eu posso colocar uma imagem minha aqui, enviar uma imagem que eu tenho no meu computador, ou escolher o Dark. O Dark é o que mantém, e depois eu salvo, né, em Save. O Dark é que mantém essa minha tela escura aqui, tá? Existem outros temas, mas assim, o que eu uso e que eu ensino aqui basicamente é entre o padrão, que é o claro, e o dark, que é o escuro, tá? Então aqui a tela fica mais confortável para minha visão. Além disso, eu tenho aqui agora que mudar o idioma. Então como é que eu faço isso? Eu venho em Settings, né? E See All Settings, ou seja, veja todas as configurações. Clicando aqui nessa opção, ele vai carregar essa aba e logo de cara aqui, ó, tem várias abas, aba General, Labels, Inbox, tanana, e Gmail Display Language, que ele é a linguagem que ele está exibindo o Gmail. Então a gente vai mudar para português do Brasil. Depois que a gente mudar aqui, a gente tem que descer a barra de rolagem até o final e salvar as mudanças. Então, feito isso, as minhas informações da minha tela já estão em português. Vejam que se eu clicar nesse ícone de novo, já aparece mostrar todas as configurações, já está no português bonitinho. Né? Eu vou fechar aqui por enquanto para demonstrar, para a gente falar um pouquinho sobre essa área daqui.
Então aqui do lado esquerdo tem uma barra de navegação do meu Gmail, né? Se eu clicar nesses três tracinhos, ele reduz isso aqui para ícones, e aí fica ao gosto de vocês. Se eu clicar de novo, ele expande e fica lá. Se eu reduzir de novo, veja que ele fica. Se eu mantiver o mouse aqui, ele expande. Se eu tirar, ele fecha. Então, quem gosta de ter uma maior área de visualização pode ser interessante. Mas se eu clicar aqui, ele já fica ativo ali, expandido aqui, essas pastas. Tudo isso aqui são pastas. Pasta de organização de conteúdo, tá? Além disso, ele separa aqui em três seções ou três abas como que eu vou organizar os meus e-mails aqui. Então, à medida que o e-mail for promocional, o Google identificar, o Google Gmail identificar que aquela mensagem que eu recebi for de cunho promocional, ele vai colocar nessa aba daqui. Se ele identificar que vem a origem de alguma rede social, alguma coisa nesse sentido, ele vai colocar nessa aba de cá. E no mais ele vai colocar na aba principal, tá? Aqui em cima eu pesquiso por e-mails, né? Então eu não tenho nenhum e-mail aqui, mas eu posso pesquisar, por exemplo, ó, se eu colocar Adobe aqui, não tem nada, ele vai mostrar que não tem nenhum resultado, eu limpo aqui a pesquisa. Mas eu posso criar filtros. Veja que ele tem três filtros aqui, ó, com anexo, então ele vai procurar todos os e-mails que eu recebi com anexo nos últimos 7 dias e enviados por mim. Eu posso criar um outro filtro clicando nesse ícone aqui da direita. E aí eu quero um filtro digamos que eu receba com frequência de uma pessoa, de um remetente. Aí eu posso colocar o e-mail ou o nome dessa pessoa. Ou que eu queira pesquisar para quem eu enviei. Eu envio com frequência para alguém também. Então, filtros é para a gente reutilizar com frequência. Busca uma coisa. Posso pesquisar ali em cima e ele vai trazer para mim todos os resultados que ele achar compatível. Mas o filtro é aquilo que a gente usa com frequência. Da mesma forma, assunto, quando tem palavras, tamanho aqui eu posso definir em kbyte, megabyte ou byte, né? O tamanho do arquivo do e-mail que eu procuro. E com anexo. Então, se eu marcar aqui com anexo, ele vai pesquisar todos os e-mails que tem aqui na minha caixa de entrada, que tem anexo. Ou se for na caixa de saída também, que eu enviei, também com anexo. O que não tiver anexo, ele não procura. Ele não procura. Ele pode excluir chat, porque de repente eu estou conversando com alguém e essa conversa fica anexada como se fosse um e-mail, né? Ele guarda ali a transcrição toda. Então eu posso não incluir chat, porque ele não vai procurar em chat nada disso. Pesquisar em todos os e-mails ou nessas caixas aqui, ó. Então eu quero e-mails enviados com estrela, a gente vai ver isso com mais detalhe. Depois que eu defino aqui, com anexo, eu crio o filtro. Ao criar o filtro, ele aí me pergunta se eu quero marcar mais alguma coisa, né? Eu vou só criar o filtro. Eu tenho que marcar uma opção aqui. Vamos lá. Quando uma mensagem corresponde exatamente ao critério da pesquisa, ignorar a caixa de entrada arquivar, marcar como lido. Eu vou colocar marcar como lido aqui, tá? Não enviar para spam. Nunca enviar para spam. Pronto, criei o filtro. O que ele vai fazer? Quando eu clicar aqui agora, ele vai trazer para mim esse filtro. Cadê? Acho que é com anexo que eu coloquei, né? Ele vai trazer esse filtro aqui, ó. Ele não vai mandar para minha caixa de spam, cadê o spam? Tá aqui. E quando eu clicar aqui para marcar, para pesquisar, por exemplo, Adobe ou spam, uma coisa assim. E eu der um Enter, eu pressionar aqui, ele já usa o filtro que eu criei para fazer a busca, né? Isso é uma opçãozinha aqui rápida. Ele também tem que mostrar aqui os meus filtros, né? Ele não mostrou aqui ainda porque provavelmente esse filtro não funcionou, mas ele mostra aqui a opção de filtros que ele fica gravado aqui. Então, voltando para minha caixa de entrada, e como é que eu volto para a caixa de entrada? Ou eu clico aqui no ícone do Gmail, ele volta, ou se eu tiver em alguma desses e-mails aqui, eu volto aqui para a caixa de entrada e ele volta para a caixa de entrada. Bom, vamos em mais opções aqui então do nosso e-mail. Nós protegemos sua privacidade, dispensar seu aviso. Ele exibe até 50 e-mails aqui por padrão, né? Lembrando que a gente tem no máximo uns 15 GB para utilizar, se a gente quiser mais do que esse pacote, a versão que a gente precisa contratar um pacote adicional
ou um plano adicional do Google Workplace para ter recursos a mais e espaço de armazenamento a mais no seu Gmail. Então vamos voltar para as configurações, tem muita coisa para a gente ver. Voltando para mostrar todas as configurações, o que eu tenho aqui? Então aqui, ó, tamanho máximo de página, eu tenho até 100 itens de mensagens a carregar por página. Eu não recomendo que se use 100, porque quanto mais ele carregar, mais demora dessa página ser aberta. Então, dependendo da internet que você estiver usando, do seu pacote de dados e tudo mais, você vai consumir mais tempo para abrir todos os seus e-mails. Se você quiser ver, por acaso, e-mails de forma muito rápida, os e-mails mais atuais ou os últimos carregados, eu recomendo que você coloque até 20, mas eu mantenho um padrão aqui, não tem porquê, não me afeta em relação a isso. Depois disso, nós temos aqui a opção, ó, cancelar envio. Então, cancelar envio, quando a gente envia algum e-mail e a gente de repente, poxa, não era para mandar essa mensagem, ou faltou alguma coisa, ou não era para essa pessoa, ou se arrepende de mandar mensagem, ele conta 5 segundos para que você se arrependa e peça para ele cancelar automaticamente. Então, ele fica no servidor, mas ele não envia. A gente pode aumentar esse tempo aqui até 30 segundos e aí dá uma garantia a mais de você, por acaso, caso você repense em enviar aquele e-mail, você cancelar o envio, depois você edita ou você cancela definitivamente. Mas não corre o risco de você ter enviado um e-mail e você não conseguir evitar que ele chegue à pessoa, ao destinatário, tá? Então, fica a dica aqui para quem lida com essa situação, faz o ajuste aqui. Além disso, temos comportamento de resposta padrão. Isso aqui para resposta. Toda vez que você recebe um e-mail, você tem a opção de responder. Você pode não marcar nada e aí é automático a opção de responder. Só vai responder para aquele destinatário. Se tiver mais de um destinatário, certamente o Gmail vai lhe perguntar se você quer responder para todo mundo. Mas se você marcar responder para todos como padrão, se vier, por exemplo, a diretora mandou um e-mail para mim e para outros professores, todos em cópia, e eu coloco está por padrão responder a todos. Quando eu responder para a diretora, todo mundo vai ver minha resposta. Então isso aqui é para ser utilizado nesse sentido, e eu sempre recomendo cuidado, porque de repente você não quer que as pessoas que foram copiadas naquele e-mail que você recebeu recebam a tua resposta, mas você botou como padrão lá responder a todos. Se faz parte da sua dinâmica, otimize seu trabalho e marque responder a todos. Se não, mantenha sem marcar ou mantenha apenas responder, tá? Outra opção aqui, essas outras opções aqui, elas são mais, são menos importantes, melhor dizendo, mas essa daqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, resposta inteligente habilitada. Se quando você começa a digitar, o Google pega a inteligência artificial dele e começa a preencher conforme o histórico que ele aprendeu das pessoas enviando a mensagem. Então, não só as pessoas, mas você também. Então, ele vai sugerir algumas palavras, por exemplo, vou enviar esse arquivo aí vai aparecer em anexo lá, você só faz autocompletar e você não precisa digitar. Então, para algumas pessoas isso é interessante, para outras não. Para utilizar a resposta inteligente, mantenha habilitada essa opção. Para desabilitar, para não usar, a gente coloca essa opção aqui de baixo, a resposta inteligente desabilitada, tá bom? Uma outra coisa que é muito interessante, por exemplo, você quer receber notificação na sua área de trabalho. Então você está no seu computador pessoal aí, toda vez que receber um e-mail, alguma coisa, você vai receber um pop-up numa parte da sua tela, provavelmente no canto direito inferior da tua tela, com a mensagem, uma prévia daquela mensagem e a informação de quem. Isso pode ser interessante, também pode ser inconveniente. De repente você está num lugar em que as pessoas estão visualizando ali e você não quer a sua tela e você não quer que a pessoa veja essa comunicação sua. Então, eu, nesse caso, recomendo deixar a notificação desativada. Mas se for interessante para você, porque você está acompanhando algum e-mail, que está, né, esperando alguma coisa, você recebe a notificação lá. Tá? Além disso, aqui foto, você pode alterar a foto aqui. Na verdade, você altera lá naquele lugar que eu falei na conta, no gerenciamento da conta do Google. E ele vai mostrar aqui essa fotinha. Certamente ele vai dizer para você que você tem que ir lá para aquele serviço do Google para alterar. E aqui a gente tem um recurso que é muito interessante, que é o de assinaturas. O que é assinatura? É aquela informação que fica gravada ali no final de todo o seu e-mail. Quando você envia para alguém, já aparece ali a sua assinatura. Você não precisa colocar atenciosamente, preto RIC e os outros dados que você quer colocar. Então, como é que a gente faz isso?
a gente vem aqui e cria uma nova assinatura. Eu preciso dar um nome a essa assinatura, então eu vou colocar aqui pessoal, que é a assinatura pessoal 1, tá? Vou criar essa assinatura, ele vai habilitar para mim então. Já criou a assinatura aqui. Se eu quiser editar, eu clico aqui, editar o nome. Se eu quiser excluir a assinatura, eu clico nesse ícone de lixeira. E se eu quiser colocar alguma coisa, eu coloco aqui, ó. Atenciosamente, Enter, professor Preto Henrique. Pronto. Aí eu posso colocar isso aqui em negrito, vem aqui nessa opção, negrito. Eu posso colocar outra informação, posso colocar meu e-mail aqui, e-mail, botei em negrito também, 2 pontos e coloco lá, professor Preto Henrique, @gmail.com, para a pessoa saber, por acaso, né? Se eu quiser colocar um link do meu site, então de repente eu coloco aqui site, 2 pontos, um link qualquer, tá? Rede social, o que vocês quiserem. Vou colocar aqui CEP Isaíasalves.com.br. Só como exemplo, só que ao invés de colocar assim, ó, eu vou excluir isso aqui, eu recortei, clico nesse ícone aqui, texto. Aí eu coloco o texto que eu quiser, clique aqui, acesse o site, alguma coisa assim, e a URL, que é o meu endereço, eu coloco aqui embaixo. Nesse caso eu estou repetindo, mas não precisaria repetir, e dou um OK. Automaticamente essa parte aqui fica clicável, então a pessoa não precisa clicar para abrir, basta ela clicar ali que ela vai diretamente para o site que você enviou. E eu também posso colocar imagem, então tem gente que cria uma imagem e aí coloca aqui, vou demonstrar na segunda assinatura. Vou criar uma nova assinatura chamada Profissional 1. Essa assinatura eu vou colocar uma imagem, então vou colocar aqui, ó, clicar naquele ícone de imagem e ele vai me dizer assim, ó, aonde está essa imagem? Você vai fazer um upload, vai pegar essa imagem do seu computador e jogar para cá, vai ficar no Drive, tá lá no seu Drive, né? Então você vai pesquisar imagens aqui, ou você vai enviar uma URL, ou seja, essa imagem já está salva em algum servidor aí da vida. Então, a gente vai ver como fazer o upload dessa imagem. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai procurar aqui no meu computador uma imagem que eu tenho. Eu posso arrastar essa imagem da pasta que eu tenho aqui. Então, como a gente já viu esse processo, ó, eu venho aqui para a pasta que eu tenho aqui. Aqui está a minha imagem. Eu posso clicar nela aqui e arrastar para lá e soltar. Essa é uma opção. Ou eu posso clicar aqui e procurar dentro dos meus arquivos aqui na pasta que está lá. Então está aqui a imagem de assinatura. Uma vez que eu clique nela para selecionar, basta eu abrir aqui, ele vai carregar, fazer o upload dessa imagem aqui para o Google Drive. E está aqui a minha imagem, já está salva aqui. Essa imagem eu coloquei num tamanho 520 de largura por 200 de altura, né? É um padrão bem utilizado aí. Só que a gente vai fazer o seguinte, não é o suficiente, tá? Então eu tenho 2 assinaturas aqui, mas isso não é o suficiente para que ela esteja ativa. Então, para ela ficar ativa, eu tenho que vir aqui embaixo em padrão de assinatura e escolher qual dessas assinaturas eu vou ativar para os novos e-mails e para uso em resposta e encaminhamentos. Então, vou clicar aqui, por exemplo, pessoal 1, e também para uso em encaminhamento pessoal 1, e vamos olhar aqui qual é o resultado. Veja que aqui não é outra coisa, a resposta automática, tá? Vou salvar aqui. E aí, quando eu escrever uma nova imagem, olha lá, uma nova mensagem, já aparece com a minha assinatura aqui. Então, automaticamente, eu vou escrever aqui o conteúdo, ó, mas aqui já está minha assinatura 1. Vou excluir essa assinatura aqui, vou configurar de novo lá. Então, eu volto para configurações, mostrar todas as opções. Venho aqui embaixo, vou trocar a assinatura agora para profissional. Está aqui. E aqui embaixo eu vou trocar para profissional também. E vou salvar essa opção. Se a gente não fizer essa troca aqui, ele não vai considerar padrão de assinatura. Vou salvar e volto para minha pasta na caixa de entrada, eu vou escrever e ele já traz a assinatura aqui. Então, se eu ampliar aqui, ó, para a gente visualizar, veja que já vem com a minha assinatura aqui. Então, se eu colocar aqui, olá,
qualquer coisa, nananã, ele já vai carregar aqui essa minha imagem aqui. Inclusive eu posso fazer com que essa imagem seja clicável. Eu posso colocar lá um link também dentro da imagem. Ou fora da imagem um link. Eu posso colocar imagem e texto. Tudo isso eu posso fazer. Eu só trouxe isso aqui para demonstrar para vocês como é que a gente faz para criar essas assinaturas que já vem com padrão. Então a pessoa que é designer, que tem habilidade com design, cria um rodapé, uma assinatura de rodapé de seu interesse, estilizada, coloca aqui e aí vai sempre utilizar essa assinatura aí, tá bom? Às vezes o trabalho de vocês já tem um padrão de imagem, já utiliza, só faz mudar lá a informação de vocês. Então é assim que a gente faz. Vou excluir aqui e vou ficar sem nenhuma assinatura. Então eu volto lá. Eu não vou nem excluir essas assinaturas aqui, vou deixá-las aqui, mas eu vou desativar aqui, ó. Eu venho em sem assinatura e pronto. Inserir a assinatura antes do texto de citação, resposta é remover a linha. O que significa remover a linha? Tem esses dois tracinhos aqui que ficaram lá à frente da assinatura, que quando a gente não marca aqui, ele fica com esses dois tracinhos para dizer, ó, tá separando aqui a assinatura do resto da informação. As pessoas se incomodam com isso, outras não. Tá aqui como é que vocês removem essa assinatura. E por fim, nessa área aqui, a gente tem resposta automática de férias. O que significa isso? Que você entrou de férias ou não quer responder e-mail para ninguém automaticamente, mas os e-mails vão chegar na sua caixa de entrada. Então, assim que o e-mail chega, ele já recebe uma mensagem automática sem você enviar, sem você fazer nada, com o padrão da informação que você colocou aqui. Então, por exemplo, hoje não estou afim de responder. Coloquei assim no assunto e aqui eu digo: hoje tô de boa. Pronto. Aqui vai ser a partir do dia 31 de março, que é hoje. E eu posso colocar o último dia, então eu posso determinar o fim aqui. Então, por exemplo, eu coloco o último dia e aí eu vou dizer, ó, até o dia 1º de abril, ou dia 2 de abril, essa mensagem ela vai funcionar. Para todo e-mail que eu recebi nesse período aqui, vai receber essa mensagem automática, né? E aí eu posso colocar aqui também, ó, abaixo, a minha assinatura. Eu vou lá, eu já tenho a minha assinatura aqui. Eu vou selecionar minha assinatura como imagem. Já vem aqui. Hoje eu estou de boa. Vai confirmar aqui. Todo mundo vai receber essa mensagem automaticamente. Para isso ter efeito, basta salvar aqui. Eu não quero isso aqui. Então é só um exemplo. Então eu vou remover tudo aqui. Remover o texto também. Para me certificar, estou apagando. Mas bastava eu colocar aqui resposta automática de férias desativada. E pronto. Nenhuma dessas está funcionando aqui, tá bom? E vou salvar a alteração aqui. Então, voltando aqui a minha opção de escrever, está aqui, tudo certinho. E a gente vai olhar agora mais alguns itens que são na parte de envio de e-mail para a gente finalizar esse módulo aqui, tá? Quais são esses itens? Bom, toda vez que eu vou enviar uma mensagem nova, lembrando que eu posso maximizar isso aqui, né, para visualizar melhor ou diminuir, se eu quiser deixar aqui no cantinho, a critério de vocês. E aqui eu coloco o remetente, né, para quem que vai essa imagem, essa mensagem. Eu posso mandar essa mensagem para mim mesmo. Pessoa, para fazer testes, né? Eu posso mandar essa mensagem para mim mesmo. Ele sempre que ele reconhece, ele traz a opção aqui, né, de qual é o e-mail que está mandando. Basta você clicar ali para confirmar o assunto, teste e aqui o conteúdo, teste. Só que se eu quiser mandar um arquivo em anexo, como é que eu faço? Então eu vou colocar aquela imagem, vou trazer daqui, ó, essa imagem aqui, e vou colocar essa imagem anexo. Eu posso simplesmente arrastar e soltar. Quando ele criar essa linha tracejada, eu posso soltar. E essa imagem ela está como anexo, mas veja que ela ficou aqui do lado, né? Tem que ajustar aqui. Vou dar um enter. Mas ele ficou como a imagem, ele compôs na minha caixa de mensagem. Eu quero colocar como anexo essa mensagem, é diferente. Então eu vou remover isso aqui e eu venho nesse ícone aqui embaixo, ó, anexar arquivos. Em outras ferramentas de gestão de e-mail, esse ícone aparece em outros lugares, aparece às vezes aqui em cima, o Hotmail mesmo aparece aqui em cima. Então fiquem atentos, mas o ícone é o mesmo, é sempre esse clipe aqui, esse ícone de clipe. Então quando eu clicar aqui, ele vai abrir para procurar onde está o meu conteúdo que eu quero anexar, eu seleciono e abrir. Agora vejam que ele colocou essa tarjinha aqui, colocou o tamanho do arquivo
o título do arquivo, o nome do arquivo e a extensão do arquivo. E agora ele está em anexo. Ele não está como arquivo de composição da minha mensagem, não. Ele está em anexo. E aí, quando eu enviar esse e-mail, como eu vou enviar para mim mesmo, já chegou aqui e vem aqui assim, ó, como arquivo em anexo. Eu vou abrir aqui e aqui está o meu arquivo em anexo, tá? Eu clicar aqui, ele vai abrir meu arquivo em anexo. Então, para enviar arquivo em anexo, o processo é esse. Ele é simples, a gente só tem que procurar o ícone de anexar arquivos em qualquer gerenciador de arquivos que ele vai. Bom, só que tem um detalhe. Se por acaso o tamanho do arquivo superar a capacidade máxima de envio da sua caixa de e-mail, né? Acho que no Google são 25 ou 26 MB, você não pode fazer isso diretamente, não pode anexar o arquivo aqui. Você tem que vir aqui, no caso do Google Drive, e colocar o arquivo aqui. Então vai fazer um upload do arquivo, ele vai compartilhar um link para a pessoa acessar esse Google Drive compartilhado, já que arquivos em anexo tem uma limitação aqui por caixa de mensagem, porque senão o e-mail fica muito pesado para ser enviado e o protocolo de e-mail ele tem algumas restrições, tá? Então, para finalizar, só quero informar o seguinte: quando eu crio um e-mail, não boto nada, eu tenho a opção de programar o envio. Então aqui, ó, eu preciso colocar o destinatário, né, para ele entender. Professor Henrique@gmail.com. É para mim mesmo. Só que eu não vou enviar esse e-mail agora, eu quero programar aqui o envio. Ele vai dizer assim, quando é que você quer enviar esse e-mail. Então dá para programar o e-mail. Você não precisa ficar ali esperando daquele horário para enviar o e-mail. Você pode clicar aqui, escolher uma data e um horário, conforme seja o seu interesse. Então eu quero enviar no dia 3 às 7 horas. Eu quero mandar para a turma assim, da manhã, assim que o pessoal é, é, chegar na escola. Então eu posso colocar aqui, fazer essa programação, né? Ou simplesmente eu não faço nada. Se eu fechar aqui, ó, no X, o que vai acontecer? Na aba da esquerda vai aparecer rascunhos com um item. Este item aqui, rascunho, foi exatamente o e-mail que eu criei aqui. Tá? Então toda vez que você não envia o e-mail e não exclui ele, mas simplesmente fecha ou fecha o navegador, ele vai ficar como rascunho e você pode excluir esse rascunho ou enviar esse rascunho, tá? Então, dentre essas opções que a gente tinha visto aqui, existem muitas outras. Eu vou não complicar agora, tá? Depois eu vou tirar algumas dúvidas pessoalmente com vocês, mas a gente tem aqui marcadores que eu vou mostrar para vocês mais à frente, caixa de entrada, conta de importação, tá? Os filtros que a gente cria ou não cria, eles ficam aparecendo aqui, né? Lembra aquele lá que eu criei? Ó, tá aqui o filtro. Nunca enviar para spam. Tá aqui o que eu coloquei. Tem anexo, né? Attachment anexo e tal. Encaminhar, como a gente faz encaminhamento de contas, mas essas partes são mais complexas, mais complicadas. Então eu preciso fazer com vocês pessoalmente do que gravar áudio, gravar vídeo aqui para poder enviar, tá bom? E por fim os temas, né? A gente tem definir temas, ele vai abrir a mesma opção que a gente tinha lá, enfim. Então a experiência de navegação de e-mail, criando a conta, né, do Gmail e utilizando essa ferramenta do Gmail é essa. A gente tem aqui nesse ícone Google Apps outras opções que são os outros aplicativos do Google, uma série deles que tem aqui. A gente não vai circular por eles não, mas é aqui que a gente expande. Então se eu quiser ver mapa, YouTube, a loja do Google, Google Play, Google Chat ou Google Meet. Só lembrando que o Google Chat a gente também acessa aqui, ó. Quando eu venho aqui em mais opções, tem chat. Ao abrir chat, ele vai trazer todo o chat aqui. Ou. Cadê? Acho que sim. Não, lembrei. Quando eu vier aqui para conversa, chat, ele vai abrir aqui algo semelhante ao WhatsApp, né? É um novo chat. E aí eu vou clicar aqui e vou selecionar os usuários que eu quero interagir, vou iniciar um chat, eu vou conversar com essa pessoa aqui via chat. Só que o chat aqui fica todo salvo como e-mail também. A conversa
Os arquivos que foram trocados ficam salvos no Google Drive. Então, tem uma vantagem de se usar isso aqui em relação ao WhatsApp, né? Então, fica a dica aí para quem curte e quem quer experimentar. Não é tão famoso, mas tem essas funcionalidades. Só que ele vai usar, lembrando que ele vai usar o mesmo espaço compartilhado do seu e-mail. Então, se você tem pouco espaço de armazenamento para e-mail, não recomendo, a não ser que você queira contratar um serviço com mais espaço de armazenamento, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas conseguimos explicar bastante essa parte de opções aqui. E aí a gente vai para o próximo módulo depois, explicando o final da nossa configuração aqui, tá bom? Valeu, um abraço para vocês, tchau, tchau.